nossa aula. Hoje nós vamos começar a estudar um novo capítulo de ciências e a gente já estudou sobre o corpo humano, sobre os seres vivos, sobre um montão de coisas legais, né, que vocês aprenderam aí nessas unidades passadas. E hoje nós vamos começar a ver um pouquinho sobre a ciência e a saúde. Como que as tecnologias estão dentro da ciência e como elas ajudam a cuidar da nossa saúde. E um grande exemplo disso são as vacinas, né? Quem já tomou vacina aí? Levanta a mão. Vocês sabiam que precisa de um monte de cientista, até o Pedrinho ali levantou a mão, um monte de cientista, de aparelhos, tecnologia também, né? Testes, um monte de coisa, de conhecimentos científicos para fazer uma vacina, para aplicar na gente, para poder imunizar, né? Para preparar a gente para não ficar doente? Pois é. E isso daí acontece porque a ciência, a tecnologia também, ajuda o ser humano, né, a desenvolver técnicas que vão beneficiar a gente, vão trazer mais saúde. Olha aí no seu livro, na página 140. Dá uma olhadinha aí, o que está dizendo nessa primeira imagem aí, ó. Tem uma imagem aí que tem vírus, tem bactérias e tem fungos, né? Esses três nomes aí, vocês já ouviram falar, né? Esses três tipos do vírus, a bactérias e o fungos, a gente chama de micro-organismos. Micro é de pequeno, né? Toda vez que você fala micro, é de pequeno. E organismo é um ser vivo. Então, é um ser vivo bem pequeno. E ele é tão pequeno, gente, tão pequeno que não dá nem para a gente enxergar a olho nu. A gente tem falado muito nos últimos 6 meses aí de um vírus, né? De um micro-organismo que ficou super famoso no mundo inteiro, infelizmente, né? Nessa pandemia, que é o coronavírus. Dá para a gente ver o coronavírus por aí, gente? Se a gente falar em coronavírus, a gente já imagina aquele bichinho verde, né? Com umas pontas assim, parecendo uma coroa. Mas, na verdade, a gente não vê ele por aí, né? Se a gente visse, dava até para se proteger, né? Fechava a porta, fechava a janela. Só que ele é tão pequeno, tão microscópico, tão pequenininho, que só dá para enxergar ele com um aparelho tecnológico, que a gente vai já ver também, que é o microscópio, que ele ajuda a gente a enxergar. Olha aí, tem uma foto de um aí, ó, bem grandão, lá na escola inclusive tem, né? Se a gente estivesse lá, a gente ia usar um. Olha aí na página 141 a foto de um microscópio. Ele tem umas lentes assim que ajudam a aumentar, como se fosse um óculos, só que um super óculos, né? E aí esse óculos ajuda a aumentar tantas vezes que a gente consegue ver uma coisa microscópica, que não dá para ver a olho nu, né? Sem o microscópio, sem essa lente. E a gente consegue ver ele no microscópio, porque ele aumenta milhares de vezes para a gente poder enxergar. E tem outros aparelhos também que os médicos, enfermeiros, né, as pessoas da área de saúde, que elas utilizam. E a gente vai ouvir falar sobre um deles agora, tá bom? Deixa eu chamar a nossa convidada especial aqui, que é a doutora Sara. Deixa eu ligar o microfone dela aqui, que ela vai falar para vocês aqui. Estão vendo ela aí, gente? Pronto, essa é a doutora Sara, ela é pediatra, ela cuida de crianças, olha só. Ela cuida de crianças, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre um desses aparelhinhos que são tecnológicos e que ajudam a gente no caso, ajuda o médico, né, o pessoal da área de saúde a cuidar da gente. Fala aí, doutora Sara. Bom dia, crianças. Eu vou mostrar para vocês esse aparelho aqui, olha. Alguém já foi no médico alguma vez aqui e o médico colocou isso aqui no coração? Já? Já precisaram ir? Mas nem sempre foi assim. Antigamente não existia esse aparelho. Tá todo mundo ouvindo bem? Antigamente não existia esse aparelho. E aí, sabe como que eles escutavam os sons do coração e do pulmão? Eles encostavam o ouvido no peito da pessoa ou na barriga da pessoa. Mas acho que isso é um pouquinho desconfortável, né? Já pensou você chegar no médico e ele encostar o ouvido lá na sua barriga? Ou então o ouvido lá no peito? Alguns ficavam com vergonha de fazer isso, principalmente quando era alguma senhora, aí os médicos ficavam com vergonha de ter que ir lá encostar o ouvido dele. Aí, um dia, um médico que estava com muita vergonha de fazer isso, ele teve uma ideia. Ele pegou um papel e ele enrolou o papel, deixa eu enrolar aqui, e colocou o papel
no peito da pessoa e a outra ponta no ouvido. E ele descobriu que dava para ouvir também, sem precisar encostar a orelha lá na pessoa. E aí ele conseguiu ouvir desse jeito. Então ele descobriu o quê? Que quando o coração fazia um barulho, ele tremia as paredes do papel e chegava o som no ouvido dele. Vocês já brincaram daquela brincadeira do telefone com fio de barbante? Que você pega 2 copinhos e liga um barbante no meio, e aí você coloca um na boca da pessoa e o outro no ouvido, e você consegue ouvir. É do mesmo jeito que funciona esse estetoscópio, olha. Ele tem essa pontinha bem aqui, que é o diafragma, e ele tem um cano, um caninho, que leva até essa bolinha aqui, que se chama oliva, que a gente coloca bem aqui no ouvido. Então, quando a gente encosta esse daqui, que é o diafragma, no peito da pessoa, quando ela faz os barulhos de dentro do corpo, ele faz tremer, mas de uma forma tão pequena que a gente não vê. Mas ele tremeu, e aí ele passa o barulho aqui por dentro, e treme, e o barulho vem caminhando por todo esse cilindro, até chegar aqui e transmite para dentro do nosso ouvido. E não é só do coração que a gente ouve barulho. É do pulmão também e da barriga. Então, os barulhinhos que o intestino faz, que o coração ou o pulmão, o Pedrinho tem um também. Eles estão... olha, é igual. Eles são transmitidos dentro do cano até o ouvido. Do mesmo jeito que vocês ouvem no copinho, que pode ser um copo de alumínio, um copo de plástico, através do barbante. O barbante, do mesmo jeito que o cano, ele também transmite o som de uma forma que a gente não vê, porque o som nada mais é do que umas ondinhas vibrando de ar. E aí ele vem fazendo barulhinho até chegar aqui. Todo mundo entendeu? Como é que funciona? Agora, quando vocês forem no médico, vocês já vão poder falar que vocês sabem. Já sabem usar. E como foi o primeiro estetoscópio? Foi um papel. Um francês que inventou lá em 1816, já tem 200 anos. Ele teve essa ideia. E aí, a partir daí, eles fizeram vários tipos diferentes até chegar nesse de hoje. Muito bem, super obrigada. Deixa eu só ver se alguém tem alguma pergunta, né? Se for muito, a gente... Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguém quer fazer uma pergunta? Deixa eu ver. Levanta a mãozinha assim que dá para eu ver. Ezequiel? Ah, tá. Maria Valentina e Luiz Gustavo. Foram os 2 primeiros aqui. Fala, Valentina. Professora, a doutora, ela se parece com você. Ela é sua irmã. Tá, esse é o segredo que eu vou contar no final. Peraí. Essa pergunta aí não vale. Fala, Luiz Gustavo. Se não for sobre ser minha irmã ou não, pode perguntar. Liga aí seu microfone. Professora, como o cano que leva as ondinhas do som do coração, do pulmão e da barriga, mas para você ouvir tem um ferrinho na ponta. A doutora Sara, fala aí, então. Tem esse ferrinho. Não, tem esse ferrinho aqui, só que se fosse só o ferro ia machucar o nosso ouvido, né? Aí eles colocaram esse plásticozinho, mas ele tem um buraco aqui, tá vendo? O ferrinho tá por dentro. Aí esse plástico ele serve para proteger nosso ouvido, senão se a gente colocasse o ferro direto ia furar nosso tímpano. Não, de baixo. Aqui? É. Aqui é um ferrinho. Aqui é um ferrinho que conecta aqui nessa borrachinha que é o diafragma. Ele solta, olha. Porque ele vai fazer a vibração aqui dentro. E todos os elementos da natureza, eles têm uma vibração, mesmo que a gente não veja. E cada um tem uma vibração diferente, tá? Umas é do alumínio, é do plástico, cada uma é de uma forma diferente. Isso tudo é oco por dentro, né, doutora? Isso, é oco por dentro. E aí o sol vai caminhar aqui por dentro. Isso. É um cano.
Isso é isso que ele queria entender, porque mesmo com os ferrinhos, eles estão ocos por dentro, e aí o som caminha por dentro, igual pela mangueirinha. Tá bom? Isso. Muito bem, obrigada, doutora Sara. Ela está no hospital, viu, gente? Ela tirou um tempinho aí mesmo trabalhando. Obrigada pela sua participação. Ela é Por nada. minha irmã caçula, minha irmã mais nova. Tchau, obrigada. Obrigada, crianças. Tchau, boa aula. Vamos lá, então, ó. Agora vocês vão descobrir que vocês vão fazer um desses, sabia? Olha lá na página 145 e 146. Na 145, ele está ensinando você a fazer um desses. Viu só? Você vai fazer o seu estetoscópio, você vai ser o doutor. Não é para comprar pronto não, viu? Igual esse do pezinho aqui que compra. A gente vai já chegar lá e vocês vão ver como é que materiais que você vai usar, tá bom? Para construir o seu estetoscópio. Mas primeiro, vamos responder essas perguntinhas aí na página 140? Vamos fazer juntos essa atividade? Na página 140, a gente vai fazer aí a primeira questão, tá? Estão acompanhando? Módulo 3 ainda, tá, gente? Eu já falei para vocês aí, né, dos micro-organismos, que só dá para ver com o microscópio, mas além do microscópio e do estetoscópio, que a gente acabou de conhecer, a gente tem outras coisas, né, que ajudam, né, são instrumentos que os médicos usam, né, e os profissionais da saúde, e que servem para alguma coisa, para cuidar da nossa, de alguma maneira, para cuidar da nossa saúde, para verificar, né, se a nossa saúde está bem. Vamos lá fazendo juntos, então. Vamos colocar aqui primeiro a balança, ó. Por favor, suba na balança. A balança serve para quê, gente? Isso aqui é fácil, vocês sabem, né? Para que serve a balança? Para pesar, né? Então, vamos colocar aqui uma resposta sobre a balança. Vamos lá. Tá bom? Então, a balança serve para medir o peso, né? Na verdade, é a massa, a gente chama de peso, mas na verdade é a massa. Coloca entre parênteses, é a massa, né? A massa corporal. Medir o peso ou a massa corporal. Essa informação é importante, gente, porque saber o nosso peso ajuda a cuidar da nossa saúde. Por exemplo, se uma criança está muito magrinha, está abaixo do peso, a balança vai indicar isso. E aí o médico vai olhar, opa, essa criança tem 8 anos, 9 anos, ela tinha que estar com esse peso. E ela está com o peso bem aqui embaixo. Então, ela está subnutrida, ou está com algum problema de saúde, né? Tem doenças que causam perda de peso. Então, a balança, ela vai ajudar o médico a descobrir uma doença. Olha só que interessante, né? Então, a balança serve para medir o peso ou a massa, né, corporal. E aí, detectar alguma doença que a pessoa possa ter. E o estetoscópio, a gente acabou de aprender, não foi? É para escutar, né? É para ajudar a escutar os sons internos do corpo. Então, vamos colocar aqui, ó. Escutar os sons internos, aqueles sons que não dá para ouvir bem, né? Do corpo. Então, coloque aí. Escutar os sons internos do corpo. Como batimentos cardíacos, né? O coração e pulmão. E ela disse que também dá para ouvir, né, os barulhos do intestino, da barriga, né? Mas vamos colocar isso daqui. O que é importante, ó? Se o coração está muito acelerado, dá para ouvir. Se o coração está muito devagar, também dá para ouvir. E se o pulmão está puxeado, ó, você respira assim fundo e aí o médico ouve assim um barulho chiando, quer dizer que o seu pulmão está com algum problema, alguma secreção, pode ser uma pneumonia. E tudo isso ele vai descobrir usando o estetoscópio. Que a doutora Sara acabou de explicar aí para vocês como é que funciona, né? E que nem sempre foi assim, né? Já foi usado de outros, quando ele não existia, né? Tinha que botar o ouvido na barriga da pessoa, no coração da pessoa, para poder ouvir. Então, faça isso daí, para a gente seguir para a página seguinte. Agora temos o termômetro, ó. É outro aparelho usado também para
cuidar da nossa saúde, né? No caso do termômetro, ele serve para medir também, igual a balança, né? Mas nele mede a temperatura. Vamos colocar aqui, ó. O termômetro serve para medir a temperatura. Medir a temperatura de uma pessoa. Para ver, se está com febre. Pronto? Medir a temperatura de uma pessoa para ver se está com febre. Olha o outro aparelho aqui também, gente, ó. Que a ciência inventou e ajuda para cuidar da nossa saúde, ó. É o raio-x. Quem já tirou um raio-x aí, gente? Quem já teve que fazer um raio-x? Ó, o raio-x, eu não sei como ele funciona lá por dentro, né? Mas ele serve para produzir imagens do interior do corpo, ó. Você vê que a maioria das coisas é para ajudar a gente a enxergar, ou ouvir, ou saber o que está passando por dentro do nosso corpo. Produzir imagens do interior do corpo para verificar alguma doença, né? Ver se a pessoa está com alguma doença. Ou se tem algum osso quebrado, às vezes, né? Isso também dá para detectar com raio-x. Algum problema de saúde vai descobrir aí fazendo raio-x. Gente, olha só que interessante aqui sobre esse outro instrumento aqui. Eu já comentei, né? Mostrei a foto agora para vocês, mas olha como é interessante. Também nem sempre existiu, né? E mesmo depois que foi inventado, ele já foi muito aprimorado, melhorado, né? Hoje, com a energia elétrica que não tinha há anos atrás, né? Ele foi, assim, adaptado, né? E foi melhorando. Olha quantas partes interessantes que tem no microscópio. Tem essas lentes, né? São essas estruturas que os cientistas colocam material para ser observado. Aqui embaixo, ó. Já viram que eles colocam uma paletinha assim de vidro e aí lá tem uma coisinha que não dá para enxergar, mas quando colocam o olho no microscópio, aí dá para a gente enxergar. Então, aí tem as lentes oculares, que são onde a gente coloca os olhos, né? Tá vendo? Que fica a parte de cima assim, lentes oculares. É onde o cientista observa o material. Aí tem os botões, aqui tem um monte de botão, né? Tem os botões reguladores, que usam para focalizar, né? Então, quando a gente coloca, às vezes não dá para enxergar. Então, você vai mexendo o foco ali nesses botões e vai ajustando até você poder enxergar bem. Tem uma lâmpada, né? Porque, ó, já tem essa diferença. Nos microscópios antigos, nos primeiros microscópios, não tinha essa lâmpada. Eles dependiam da luz do sol ou de uma vela, imagina só, né? Para poder enxergar o que estava ali. E agora não, tem uma lâmpada. E essa lâmpada é a fonte de luz que ilumina o material para poder enxergar melhor. E tem um botãozinho que controla ainda essa luz. Olha só que interessante. E antigamente era luz de vela, ou então dependendo da luz do sol para poder enxergar. Então, houve um avanço significativo e isso só ajuda, né? Só ajuda ao cientista e os médicos, né? As pessoas a cuidarem melhor da nossa saúde, né? Lembrando que isso aqui serve para enxergar os seres microscópicos, que são esses aqui, ó. Os micro-organismos. Vamos conhecer alguns? Olha, aqui tem as algas. Há muitas algas microscópicas, tanto na água doce quanto na água salgada, né? No ambiente marinho. Elas são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. E algumas são tão pequenas, algas marinhas, né? Que só dá para ver no microscópio. E elas são importantes para o funcionamento da natureza. Aí tem ó, esse negócio que parece um bastãozinho, chama de bactéria. Tem vários formatos. Essas aqui são assim, mas tem outras cores e formatos. A maioria das bactérias ajuda a natureza e não causa doenças. Vocês sabiam que o nosso corpo é cheio de bactérias? A nossa boca tem bactérias, ó, no nosso olho, no nosso corpo inteiro tem bactérias. Bactérias do bem, que ajudam nesse lugar, elas fazem bem nesse lugar. Mas existem algumas espécies que podem prejudicar a nossa saúde, né? Quantos já ficaram doentes e tiveram que tomar um remedinho chamado antibiótico?
Vocês já tomaram antibiótico? Esse remédio você toma quando você está em uma infecção por bactéria. Então, ó, tem vírus e tem bactéria. E a bactéria, ela causa algumas doenças. O vírus causa outras. Por exemplo, a gripe é um vírus, né? O corona é um vírus, né? A Covid-19 é um vírus. A bactéria já vai ser outros tipos de doenças que elas vão causar. Vamos ver aqui os fungos, ó. Os fungos, todos esses aqui, lembra que não dá para você enxergar por aí. Você vai ver só com o microscópio. Alguns fungos também são microscópios, mas há outros grandes, como, por exemplo, o cogumelo. Você sabia que o cogumelo é um fungo? E ele você às vezes encontra na natureza, né? Quando está num ambiente meio molhadinho assim, perto dos musgos. E tem gente que come cogumelo. Tem cogumelo que é comestível, né? Mas também não é todo cogumelo. Ou seja, tem um tipo de fungo que a gente come, que é o cogumelo. A imagem ao lado representa a ampliação do fermento do pão, fungo muito útil para o ser humano. Então, olha só, o fermento que a gente coloca para fazer o pão, né? Ele é um tipo de fungo. E já tem um outro fungo que é do mal, né? Que é aquele fungo que aparece quando você deixa o pão muitos dias lá na prateleira. E aí começa a aparecer um negócio meio esverdeado, né? Ou então no bolo. E isso é um fungo do mal, porque esse fungo vai fazer mal se você comer, né? Porque quer dizer que aquela comida está estragada. E aí deu um fungo que vai prejudicar a sua saúde. Também dá para enxergar olho nu se tiver assim nessa quantidade, né? Mas para você ver mesmo, só com o microscópio. Ah, olha esse nome diferente. Tem o protozoário. Mais lá para frente, nas séries seguintes, você vai estudar melhor. Mas também é um tipo de micro-organismo, ó. Tenta falar esse nome aí. Protozoários. Existem muitas espécies. A maioria deles vive na água e poucos causam danos ao ser humano. Mas também tem alguns que causam, né? Danos ao ser humano. E o último aqui, mais conhecido, super famoso, que é o vírus. O vírus causa doenças em plantas, animais e pessoas. O vírus é o único aqui que só faz mal. Nunca faz bem. Você nunca vai ter um vírus do bem, né? Todo vírus é prejudicial, alguns mais, outros menos, né? Em relação à taxa de mortalidade das pessoas em contato com ele, mas todos vão fazer mal, vão prejudicar. Tanto, viu? Só que não é só as pessoas, também fazem mal para a planta e até para animais. Então, é algo bem sério, a gente precisa cuidar para não ter contato com isso. Como é que a gente faz? A gente já aprendeu. Lavando bem as mãos, né? Lavando o alimento que a gente come, porque tudo isso pode estar contaminado, porque não dá para a gente enxergar. Então, o único jeito é lavar tudo, lavar, usar álcool em gel, que vai ajudar a gente a prevenir isso daí. Vamos seguir a página 143. Aí, ó, os micro-organismos são muito importantes para a natureza, a gente já viu, né? São muito importantes. Porém, como vimos, alguns podem causar doenças nas plantas, animais e na gente também, né? Nas pessoas. Eles podem invadir o nosso corpo pelo nariz, pela boca e por ferimentos da pele, ó. Porque quando entra assim, ó, no nosso corpo, se ele ficar só aqui na pele, tem problema. Mas se a pele está ferida, né? Ou seja, tem uma abertura ali para minha corrente sanguínea. Então, se está sangrando ou se está com aquela feridinha aberta, assim, você vê um vermelhinho, ali pode entrar um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa, e ele vai entrar na sua corrente sanguínea e vai trazer doença do seu corpo todo. E entra como? Se eu lavo minha mão, né? Se eu não toco no nariz, na boca e nos olhos. Como ele entrou? Por aquela feridinha lá na sua perna, que você não cuidou, não colocou curativo. Olha o recadinho do garotinho aqui, ó. Os bons hábitos de higiene que aprendemos no capítulo anterior evitam esses pequenos seres entrarem no nosso corpo. Lembra que um dos pontos dos remédios da saúde que a gente aprendeu no último capítulo era a higiene. Escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos. Vamos anotar aqui então, ó. O que as ações apresentadas a seguir nos ensinam como evitar doenças. Vamos lá, ó. O que o garotinho está fazendo aí, ó? Ele está colocando um curativo. Então, vamos lá. Vamos preencher aqui junto, ó. Página 143. Vamos colocar aqui, descrever, ó. Então, usar o curativo é importante? Não é só para enfeitar, não. O curativo ajuda a proteger para não entrar um bichinho ali por aquela ferida. Então, coloque aí. Os curativos higienizam as feridas.
E o banho, gente? O banho serve para quê? O banho, além de deixar a gente mais bonito, né? E cheiroso, também elimina odores e além de deixar a gente bonito e cheiroso, também tá certo. Elimina odores e micro-organismos perigosos. Deixa esses dois aí, vamos fazer depois os de baixo. Olha, a imagem de baixo, está vendo que a garotinha está lavando as frutas, ó. E o rapazinho lavando as mãos. Duas coisas importantíssimas também. Vamos ver aqui essas duas outras imagens, que também, né, ajudam a cuidar e eliminar esses micro-organismos. Então, vamos lá. A lavagem das frutas, coloquem aí. É só ver o que a pessoa está fazendo, né? O que a criança está fazendo? A lavagem das frutas ajuda a eliminar verminoses que possivelmente estão, né, presentes em produtos que vêm de fora, né, da rua e tudo mais. E lavar as mãos. A lavagem das mãos elimina vários micro-organismos. Podem causar doenças, né? Pronto. Aqui na página 145, ele está ensinando você a construir o seu próprio estetoscópio. Tá? Um daquele, igual que a doutora Sara mostrou, ele é caro, né? E aí só os médicos realmente que têm. Mas você pode construir o seu usando esses materiais bem simples aí, ó. Essa atividade vai ser avaliativa, ou seja, vai valer ponto. Isso eu vou dar uma semana para vocês fazerem, certo? E entregar para mim na próxima segunda-feira. Você vai precisar de um balão, uma bexiga, né? Um funil pequeno, 1 metro de mangueira, pode ser aquele que usa para aquário, né? Tem alguma lojinha que vende essas coisas aqui na cidade que vai encontrar. Fita adesiva e tesoura, tá bom? Se não for mangueira, não tiver mangueira de aquário, pode ser uma outra mangueirinha, né? Que seja oca por dentro, né? E pequena. Você vai precisar desses materiais. Aí ele vem e explica como você vai fazer, ó. Olha aqui, tá vendo o balão aqui? Você vai cobrir como se fosse a parte do diafragma. Lembra que a doutora falou dessa parte que fica? Que é onde coloca, aliás, aqui, né? Vai cobrir o funil aqui, ó. E passar a fita para segurar com o balão. Tá bom? Você vai cortar a ponta do balão e cobrir a entrada do funil. Tá bom? Bem esticadinha. E aí você prende com a fita. Depois você vai colocar a ponta do funil na mangueira e prender também bem com a fita. Pode passar a fita aqui também para segurar. Tá bom? Aí, com a ponta da mangueira, você vai escutar o som. E a outra ponta que está o funil, você vai colocar no coração, então no pulmão, nas costas, então na barriga, onde você quiser ouvir. E aí você pode colocar perto, já que não estamos com os colegas, né, na escola para fazer essa atividade. Você vai ouvir aí o batimento cardíaco de sua mãe, do seu pai. É bem fácil, né? Muito simples. Essa atividade vale 5 pontos, tá bom? E vai valer para a matéria de ciências. Depois que você fizer essa experiência, você vai responder essas 3 perguntinhas da página 146 aí, ó, as suas descobertas, tá bom? Você vai responder aqui até aqui, tá bom? Essa é a atividade avaliativa que vocês vão fazer, valendo 5 pontos para a matéria de ciências já para a 4ª unidade. Ok?